Capítulo 5 do regime de participação final dos aquestos. Artigo 1672. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe à época da dissolução da sociedade conjugal direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Artigo 1673. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possui ao casar e os que por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Parágrafo único. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem móveis. Artigo 1674. Sobrevindo à dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Inciso 1. Os bens anteriores ao casamento e os que, em seu lugar, se subrogaram. Inciso 2. Os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Inciso 3. As dívidas relativas a esses bens. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presume-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. Artigo 1675. Ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessária autorização do outro. Nesse caso, o bem poderá ser reivindicado pelo cônjuge, prejudicado por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável por valor equivalente ao da época da dissolução. Artigo 1676. Incorpora-se ao monte o valor dos bens alienados em detrimento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar. Artigo 1677. Pelas dívidas posteriores ao casamento, contraídas por um dos cônjuges, somente este responderá, salvo prova de terem revertido parcial ou totalmente em benefício do outro. Artigo 1678. Se um dos cônjuges solver uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado e imputado na data da dissolução à meação do outro cônjuge. Artigo 1679. No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto, terá cada um dos cônjuges uma cota igual no condomínio ou no crédito por aquele modo estabelecido. Artigo 1680. As coisas móveis, em face de terceiros, presumem-se do domínio do cônjuge devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. Artigo 1681. Os bens imóveis são de propriedade do cônjuge, cujo nome constar no registro. Parágrafo único. Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição regular dos bens. Artigo 1682. O direito à meação não é renunciável, cessível ou penhorável na vigência do regime matrimonial. Artigo 1683. Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos à data em que cessou a convivência. Artigo 1684. Se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Parágrafo único. Não se podendo realizar a reposição em dinheiro, serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tanto os bens quanto os bastarem. Artigo 1685. Na dissolução da sociedade conjugal por morte, verificar-se-á a meação do cônjuge sobrevivente de conformidade com os artigos antecedentes, deferindo-se a heranças aos herdeiros na forma estabelecida neste Código. Artigo 1686. As dívidas de um dos cônjuges, quando superiores à sua meação, não obrigam ao outro ou aos seus herdeiros. Capítulo 6 do regime de separação de bens. Artigo 1687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real. Artigo 1688. Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na proporção dos rendimentos de seu trabalho e de seus bens, salvo estipulação em contrário no pacto antinupcial. Subtítulo 2 do usufruto e da administração dos bens e de filhos menores. Artigo 1689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, inciso 1, são usufrutuários dos bens dos filhos, inciso 2, têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Artigo 1690. Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade representar os filhos menores de 16 anos, bem como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados.
Parágrafo único. Os pais devem decidir em comum as questões relativas aos filhos e aos seus bens. Havendo divergência, poderá qualquer deles recorrer ao juiz para a solução necessária. Artigo 1691. Não podem os pais alterar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair em nome deles obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos neste artigo. Inciso 1. Os filhos. Inciso 2. Os herdeiros. Inciso 3. O representante legal. Artigo 1692. Sempre que no exercício do poder familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, a requerimento deste ou do Ministério Público, o juiz lhe dará curador especial. Artigo 1693. Excluem-se do usufruto e da administração dos pais. Inciso 1. Os bens adquiridos pelo filho havido fora do casamento, antes do reconhecimento. Inciso 2. Os valores auferidos pelo filho maior de 16 anos no exercício da atividade profissional e os bens com os tais recursos adquiridos. Inciso 3. Os bens deixados ou doados aos filhos, sob a condição de não serem usufruídos ou administrados pelos pais. Inciso 4. Os bens que aos filhos couberem na herança quando os pais forem excluídos da sucessão. Subtítulo 3 dos alimentos. Artigo 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Parágrafo 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Artigo 1695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento. Artigo 1696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre os pais e filhos, é extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Artigo 1697. Na falta dos ascendentes, cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão, e faltando estes aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Artigo 1698. Se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na prestação dos respectivos recursos e, intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Artigo 1699. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias de exoneração, redução ou majoração do encargo. Artigo 1700. A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor, na forma do artigo 1694. Artigo 1701. A pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor. Parágrafo único. Compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento da prestação. Artigo 1702. Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente desprovido de recursos, prestar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos no artigo 1694. Artigo 1703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Artigo 1704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los, mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-lo, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Artigo 1705. Para obter alimentos, o filho havido fora do casamento pode acionar o genitor, sendo facultado ao juiz determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processe em segredo de justiça. Artigo 1706. Os alimentos provisionais serão fixados pelo juiz nos termos da lei processual. Artigo 1707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos,
sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. Artigo 1708. Com o casamento, a união estável ou concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos. Parágrafo único. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Artigo 1709. O novo casamento do cônjuge devedor não extingue a obrigação constante da sentença de divórcio. Artigo 1710. As prestações alimentícias de qualquer natureza serão atualizadas segundo o índice oficial regularmente estabelecido. Subtítulo 4 do bem de família. Artigo 1711. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial. Parágrafo único. O terceiro poderá igualmente instituir bem de família por testamento ou doação, dependendo da eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada. Artigo 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertences e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, a domicílio familiar e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Artigo 1713. Os valores mobiliários destinados aos fins previstos no artigo antecedente não poderão exceder o valor do prédio instituído em bem de família à época de sua instituição. Parágrafo 1º. Deverão os valores mobiliários ser devidamente individualizados no instrumento de instituição do bem de família. Parágrafo 2º. Se se tratar de títulos nominativos, a sua instituição de bem de família deverá constar dos respectivos livros de registro. Parágrafo 3º. O instituidor poderá determinar que a administração dos valores mobiliários seja confiada à instituição financeira, bem como disciplinar a forma de pagamento da respectiva renda aos beneficiários, caso em que a responsabilidade dos administradores obedecerá às regras do contrato de depósito. Artigo 1714. O bem de família que é instituído pelos cônjuges ou por terceiro constitui-se pelo registro de seu título no registro de imóveis. Artigo 1715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio como bem de família ou em títulos da dívida pública para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução a critério do juiz. Artigo 1716. A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges ou, na falta destes, até os filhos completem a maioridade. Artigo 1717. O prédio e os valores mobiliários constituídos como bem de família não podem ter destino diverso do previsto no artigo 1712 ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público. Artigo 1718. Qualquer forma de liquidação da entidade administradora a que se refere o parágrafo 3º do artigo 1713 não atingirá os valores a ela confiados, ordenando o juiz a sua transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, ao disposto sobre o pedido de restituição. Artigo 1719. Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que se foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a subrogação dos bens em que o constituem, em outros, ouvidos o instituidor e o Ministério Público. Artigo 1720. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência. Parágrafo único. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, se do contrário, ao seu tutor. Artigo 1721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal, pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família se for o único bem do casal. Artigo 1722. Extingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. Título 3 da União Estável. Artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública,
contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6 no caso da pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Parágrafo 2º. As causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Artigo 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos. Artigo 1725. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Artigo 1726. A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Artigo 1727. As relações não eventuais entre homem e mulher impedidos de casar constituem concubinato. Título 4 da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Capítulo 1 da tutela, da seção 1 dos tutores. Artigo 1728. Os filhos menores são postos em tutela. Inciso 1, com falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes. Inciso 2, em caso dos pais decaírem do poder familiar. Artigo 1729. O direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto. Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Artigo 1730. É nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha poder familiar. Artigo 1731. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor por esta ordem. Inciso 1. Aos ascendentes, preferindo de grau mais próximo ao mais remoto. Inciso 2. Aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e no mesmo grau os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Artigo 1732. O juiz nomeará tutor idôneo e residente no domicílio do menor. Inciso 1. Na falta de tutor testamentário ou legítimo. Inciso 2. Quando estes forem excluídos ou escusados da tutela. Inciso 3. Quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e o testamentário. Artigo 1733. Aos irmãos órfãos dar-se-á um só tutor. Parágrafo 1º. No caso de ter nomeado mais de um tutor, por disposição testamentária sem indicação de precedência, entende-se que a tutela foi cometida ao primeiro e que os outros lhe sucederão pela ordem de nomeação, se ocorrer morte, incapacidade, escusa ou qualquer outro impedimento. Parágrafo 2º. Quem institui um menor herdeiro, o legatário seu poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob poder familiar ou tutela. Artigo 1734. As crianças e adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar na forma prevista da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Seção 2 dos incapazes de exercer a tutela. Artigo 1735. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a exerçam. Inciso 1. Aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens. Inciso 2. Aqueles que no momento de lhes ser deferida a tutela se acharem constituídos em obrigação para com o menor ou tiverem de fazer valer os seus direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor. Inciso 3. Os inimigos do menor ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela. Inciso 4. Os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou costumes, tenham ou não cumprido pena. Inciso 5. As pessoas de mau procedimento ou falhas em probidade e as culpadas de abuso em tutorias anteriores. Inciso 6. Aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. Seção 3 da escusa dos tutores. Artigo 1736. Podem escusar-se da tutela. Inciso 1. Mulheres casadas. Inciso 2. Maiores de 60 anos. Inciso 3. Aqueles que tiverem sob a sua autoridade mais de 3 filhos. Inciso 4. Os impossibilitados por enfermidade. Inciso 5. Aqueles que habitarem longe do lugar em que se haja de exercer a tutela. Inciso 6. Aqueles que já exercerem tutela ou curatela. Inciso 7. Militares em serviço.
Artigo 1737. Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela se houver no lugar parente idôneo, consanguíneo ou afim, em condições de exercê-la. Artigo 1738. A escusa apresentar-se-á nos 10 dias subsequentes à designação, sob pena de entender-se renunciado o direito de alegá-la, se o motivo excusatório ocorrer depois de aceita a tutela, os 10 dias contar-se-ão do em que ele sobrevier. Artigo 1739. Se o juiz não admitir a escusa, exercerá o nomeado a tutela, enquanto o recurso interposto não tiver provimento, e responderá desde logo pelas perdas e danos que o menor venha a sofrer. Seção 4 do exercício da tutela. Artigo 1740. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, inciso 1, dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos conforme os seus haveres e condição. Inciso 2, reclamar do juiz que providencie, como houver do bem, quando o menor haja necessidade de correção. Inciso 3, adimplir os demais deveres do que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar 12 anos de idade. Artigo 1741. Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé. Artigo 1742. Para a fiscalização dos atos do tutor, pode o juiz nomear um pró-tutor. Artigo 1743. Se os bens e interesses administrativos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela. Artigo 1744. A responsabilidade do juiz será, inciso 1, direta e pessoal quando não tiver nomeado tutor ou não houver feito oportunamente. Inciso 2, subsidiária quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o removido tanto que se tornou suspeito. Artigo 1745. Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado deles e seus valores, ainda que os pais o tenham dispensado. Parágrafo único. Se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à prestação de caução, bastante podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade. Artigo 1746. Se o menor possuir bens, será sustentado e educado a expensas deles, arbitrando o juiz, para tal fim, as quantias que lhe pareçam necessárias. Considerado o rendimento da fortuna do pupilo, quando o pai ou a mãe não as houver fixado. Artigo 1747. Compete mais ao tutor, inciso 1, representar o menor até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-lo após essa idade nos atos em que for parte. Inciso 2, receber as rendas e pensões do menor e as quantias a ele devidas. Inciso 3, fazer-lhes as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, conservação e melhoramento de seus bens. Inciso 4, alienar os bens do menor destinados à venda. Inciso 5, promover-lhe mediante preço conveniente o arrendamento de bens de raiz. Artigo 1748. Compete também ao tutor, com a autorização do juiz. Inciso 1, pagar as dívidas do menor. Inciso 2, aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. Inciso 3, transigir. Inciso 4, vender-lhe os bens cuja conservação não convier e os imóveis, nos casos em que for permitido. Inciso 5, propor em juízo as ações ou neles assistir o menor e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra eles movidos. Parágrafo único. No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz. Artigo 1749. Ainda que com autorização judicial não pode o tutor, sob pena de nulidade, inciso 1, adquirir por si ou por interposta pessoa, mediante contrato particular, bens móveis ou imóveis pertencentes ao menor. Inciso 2, dispor dos bens do menor a título gratuito. Inciso 3, constituir-se cessionários de crédito ou de direito contra o menor. Artigo 1750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Artigo 1751. Antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, salvo provando que não conhecia o débito quando o assumiu. Artigo 1752. O tutor responde pelos prejuízos que por culpa ou dolo causaram ao tutelado, mas tem direito a ser
pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do artigo 1734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. Parágrafo 1º. Ao protutor será arbitrada uma gratificação módica pela fiscalização efetuada. Parágrafo 2º. São solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às quais competia fiscalizar e a atividade do tutor e as que a concorreram por dano. Seção 5 dos bens do tutelado. Artigo 1753. Os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com seu sustento, a sua educação e a administração de seus bens. Parágrafo 1º. Se houver necessidade, os objetos de ouro e prata, pedras preciosas e móveis serão avaliados por pessoa idônea e, após autorização judicial, alienados e o seu produto convertido em títulos, obrigações e letras de responsabilidade direta ou indireta da União ou dos Estados, atendendo-se preferentemente à rentabilidade e recolhidos ao estabelecimento bancário oficial ou aplicado na aquisição de imóveis, conforme for determinado pelo juiz. Parágrafo 2º. O mesmo destino previsto no parágrafo antecedente terá o dinheiro proveniente de qualquer outra procedência. Parágrafo 3º. Os tutores respondem pela demora na aplicação dos valores acima referidos, pagando os juros legais desde o dia em que deveriam dar esse destino, o que não os exime da obrigação, e o que o juiz fará efetiva da referida aplicação. Artigo 1754. Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar senão mediante ordem do juiz e somente inciso 1, para as despesas com sustento e educação do tutelado ou a administração de seus bens. Inciso 2, para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo antecedente. Inciso 3, para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado ou deixado. Inciso 4, para se entregarem aos órfãos quando emancipados ou maiores ou mortos eles aos seus herdeiros. Seção 4 da prestação de contas. Artigo 1755. Os tutores, embora o contrário tivessem disposto os pais dos tutelados, são obrigados a prestar contas da sua administração. Artigo 1756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que depois de aprovado se anexará aos autos do inventário. Artigo 1757. Os tutores prestarão contas de 2 em 2 anos e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. Parágrafo único. As contas serão prestadas em juízo e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos ou adquirindo bens imóveis ou títulos, obrigações ou letras na forma do parágrafo 1º do artigo 1753. Artigo 1758. Fim da tutela. Pela emancipação ou maioridade, a quitação do menor não produzirá efeito antes de aprovadas as contas pelo juiz, subsistindo inteira até então a responsabilidade do tutor. Artigo 1759. Nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou representantes. Artigo 1760. Serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor. Artigo 1761. As despesas com a prestação das contas serão pagas pelo tutelado. Artigo 1762. O alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, são dívidas de valor e vencem juros desde o julgamento definitivo das contas. Seção 7 da cessação da tutela. Artigo 1763. Cessa a condição de tutelado, inciso 1, com a maioridade ou a emancipação do menor, inciso 2, ao cair o menor sob o poder familiar no caso de reconhecimento ou adoção. Artigo 1764. Cessam as funções do tutor, inciso 1, ao expirar o termo em que era obrigado a servir, inciso 2, ao sobrevir escusa legítima, inciso 3, ao ser removido. Artigo 1765. O tutor é obrigado a servir por espaço de 2 anos. Parágrafo único. Pode o tutor continuar no exercício da tutela, além do prazo previsto neste artigo, se o quiser e o juiz julgar conveniente ao menor.
Artigo 1766. Será destituído o tutor quando negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade.